Fala galera querida, estamos no nosso 17º dia, orando então para que Deus abençoe, renove, transforme esse órgão tão maravilhoso e poderoso que é o STF, querido. Sim, lembrando que são 3 poderes, a nossa república governamental, que tem o Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado, Executivo, que é a presidência, e o Judiciário, aonde faz parte o Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo faz parte? Porque a justiça brasileira ela é totalmente cheia de atividades, de normas, de setores e tudo mais. Por exemplo, se você quiser ter algum tipo de busca por justiça, você vai ter que procurar uma comarca ali da primeira instância, que é a porta de entrada para a justiça, para você decidir ali algo comum, alguma coisa que você quer resolver, que você se sentir injustiçado, você vai na primeira instância, ali com aqueles juízes que estão ali. Se eles resolverem, está resolvido. Caso eles não resolver da maneira que você esperava, você achou que não foi tão certo a maneira que eles julgaram o caso, você pode recorrer à segunda instância, que é já um ponto a mais, um passo a mais, que essa segunda instância então vai julgar o julgamento da primeira, ver se não tem alguma forma ali de você chegar naquele ponto que você deseja, chegar naquele processo ou chegar naquilo que você entende ser justo, né? Finalmente temos então o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, como nós falamos, né? Ali já é aonde então esse órgão ele foi criado, levantado para ser o guardião da Constituição Federal de 1988, como vocês já conhecem bem. É o papel do STF defender a Constituição. Então, se um presidente for contra a Constituição, o Supremo Tribunal Federal pode se levantar e botar o presidente no seu lugar. Pode botar o presidente ser impeachmentado, pode botar o presidente ser até preso, né? Isso vale para vice-presidente, isso vale para procurador da República, governadores, políticos, né? O Supremo Tribunal Federal tem esse poder de ser, então, esse Supremo, porque é nele que se espera que tenha o último degrau da justiça de uma pessoa, em especial daqueles que são autoridades, para eles serem condenados ou absolvidos. Então, por isso que é chamado de Suprema Corte. Depois desse STF não tem um outro órgão que possa julgar o STF, né? Então, essa é uma questão interessante. Sabemos que acima do STF somente Deus, e sabemos que também tem outros tipos de tribunais. Por exemplo, nós vamos ver aqui, queridos, existe o Superior Tribunal do Trabalho para leis trabalhistas, Superior Tribunal Eleitoral, questões relacionadas ao direito eleitoral. Agora você vai ver que o TSE, por exemplo, né, Tribunal Superior Eleitoral, né, ele está em alta agora, porque ele que vai comandar ali como é que vai acontecer as eleições. Alexandre de Moraes, inclusive, que vai ser o presidente do TSE. Imagine só que interessante, queridos. Isso está dando tanta guerra aí, porque o Alexandre de Moraes é aquela figura que mandou prender bolsonarista, mandou prender conservador. E ele agora vai presidir esse Supremo Tribunal Eleitoral. Por isso está dando muita desconfiança, muita guerra política aí, né? Temos o Superior Tribunal Militar, especificamente para casos de justiça do Exército. Superior Tribunal de Justiça, guardião das leis federais, né? E finalmente, então, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, considerado o órgão máximo do Poder Judiciário, sendo o guardião da Constituição. Se nós lermos na Bíblia, queridos, nós vamos ver o seguinte: será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Pois é, queridos, nós temos analisado que nesses últimos meses, em especial desde que o Bolsonaro se tornou presidente, um presidente conservador que bate de frente com a injustiça, que bate de frente com a ditadura, com o comunismo, com o socialismo, veio para fora muita coisa em relação ao STF, algumas posturas nítidas que saem fora do meio jurídico se tornando político. Como é que funciona o Supremo Tribunal Federal? É interessante que ali são 11 ministros e esses ministros não entram ali por votação do povo. Quem coloca esses ministros ali são os presidentes que entram na cadeira presidenciável, né? Então é eles que vão indicar alguém da sua simpatia, da sua ideologia para ser colocado ali.
Se você analisar, que é interessante, então é o presidente que vai indicar. E ele vai indicar alguém conforme a sua ideologia, a sua simpatia. Por exemplo, os que estão lá hoje, né? Gilmar Mendes, em 2002, quem indicou ele foi o Fernando Henrique Cardoso. Ricardo Lewandowski, quem indicou foi Lula, em 2006. Carmen Lúcia, Lula, em 2006, indicou ela. Dias Toffoli, em 2009, quem indicou foi o Lula. Luiz Fux, em 2011, quem indicou ele foi a Dilma, olha só. Rosa Weber, 2011, Dilma que indicou ela. Luiz Roberto Barroso, 2013, quem indicou ele foi Dilma, olha só. Edson Fachin, 2015, quem indicou ele foi a Dilma. Gente, olha só, cara. Vamos voltar aqui para você analisar uma questão. Você repare que Fernando Henrique indicou Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Lula, Carmen Lúcia, Lula, Dias Toffoli, Lula, 3 do Lula aqui, ó, 1 do Fernando Henrique. Luiz Fux, quem indicou foi a Dilma, mais um do PT aqui. Rosa Weber, Dilma. Luiz Barroso, quem indicou foi a Dilma. Edson Fachin, Dilma. Olha só, gente, que interessante isso aqui, né? São 7 ministros dos 11 que foram indicados por presidentes do PT. Alexandre de Moraes, 2017, indicação de Michel Temer, né? Então, tanto Michel Temer como Fernando Henrique Cardoso, lá que indicou Gilmar Mendes, e todos os outros 7 do PT, eles são tudo, você sabe, o teatro das tesouras, tá todo mundo junto, são tudo junto, PT, PSDB, PMDB, é tudo junto. Aí vem o Nunes Marques, que foi uma indicação do presidente Bolsonaro, e André Mendonça, que é uma indicação do presidente Bolsonaro. Então você repare aqui, meus queridos irmãos, que há ali dentro 7 indicações do PT, são 11 ministros, onde 7 foram indicações do PT, Partido Socialista, Partido Comunista, né, Partido Esquerdista, que é o Partido dos Trabalhadores, né, da sua sigla. Um foi Gilmar Mendes, que é PSDB, Fernando Henrique. O outro foi Alexandre de Moraes, que foi o Michel Temer, MDB. E agora os outros 2 que estão aí, que é o Nunes e o André Mendonça, quem indicou foi o Bolsonaro. Então vocês estão entendendo o que está acontecendo, queridos? Repare, o Lula foi preso. O Lula foi preso por causa de corrupção, petrolão, né, toda aquela roubalheira dele, justamente preso pela Lava Jato. Quem soltou o Lula? Um desses ministros. E você acha que foi quem? Foi quem? Foi um ministro do PT, um ministro indicado pelo PT, o ministro Fachin, Edson Fachin. Ele que soltou o Lula e o tornou elegível para voltar então a poder ser eleito presidente de novo. Isso é interessante de analisar, não é verdade? Você começa a analisar as coisas aqui, queridos, talvez você não tinha muito acesso a essas informações, e você fica assim, poxa, são 11 ministros do STF, sendo que 7 são indicações do PT, 2 do Bolsonaro agora, né? Então nós vamos perceber que ano que vem, quem ganhar a eleição vai poder indicar mais 2. Então, se o Bolsonaro vencer, que é a nossa oração, ele vai indicar mais 2 lá pra dentro, porque outros 2 vão se aposentar, né? E aí, nesse momento aqui, queridos, nós vamos perceber que vai ficar para 4 ministros com essa vertente conservadora, para dar uma equilibrada ali dentro. Então por isso que eu digo, gente, que é interessante, por isso que esse medo todo dos tribunais, de ministros, tem que derrubar o Bolsonaro, tem que tirar esses conservadores, porque imagina, se o Bolsonaro fica mais uma vez, mais 4 anos, ele coloca mais 2 ministros ali dentro, queridos. E aí se tem jogo ali, que nós sabemos, jogo político, esquerdista, planejamento, agenda 2030, ONU, isso cai por terra. Então vocês entendem a grande questão que está acontecendo aqui, queridos? Nós temos que orar em nome de Jesus, para que Deus mantenha no STF conservadores, para que Deus permita sim e faça com que o povo abra cada vez mais os seus olhos, para que Bolsonaro seja reeleito e venhamos a ter mais 2 ministros ali. Vocês entendem, gente, que interessante, e com isso, conservador atrás de conservador, depois do Bolsonaro vinha o Eduardo e assim vai indo, nós poder renovar esse STF. Em questão de 30 anos, está renovado o STF. Então vocês percebam que é muito importante nós orar por isso. E nós pedir para Deus, né, independente se esses que estão aí forem indicados por Lula, por Temer, Fernando Henrique, Bolsonaro, que todos esses recebam o toque do Senhor, para que eles não se apeguem à indicação e nenhuma ideologia. Eles não se apeguem, eles só se apeguem à justiça, só se apeguem à verdade dos fatos, só se apeguem àquilo que é justo.
para que eles se apeguem à verdadeira justiça, que é equilibrada. Uma justiça cega, que faz o bem sem olhar a quem, condena sem olhar a quem, absolve sem olhar a quem. É uma justiça verdadeira. Deus deseja isso, que nós devemos orar por esses atuais ministros agora, para que eles se desapeguem de qualquer tipo de artimanha, interesse pessoal, interesse próprio, né? Que eles se desapeguem dos seus medos de ir contra, talvez, aí, pessoas que os ameaçam dia após dia para que eles votem de tal maneira, para que eles soltem aquele, mantenha preso aquele outro. Certamente esses ministros, cada um ali, é muito ameaçado. Mas oremos para que todos eles venham a se render a Jesus Cristo, venham a se render a serem justos de fato, venham a se render a ter atos jurídicos e não políticos. Até mesmo os indicados do Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça, que é um pastor presbiteriano, eles não têm que ter comprometimento com o Bolsonaro. A gente não pode querer agora, esses caras foram indicados pelo PT, mas esses dois agora vão ser do Bolsonaro. Não, não é essa a questão. A questão é o seguinte: o Bolsonaro não colocou 2 bolsonaristas lá. O Bolsonaro, e se ele colocou por causa disso, ele tem que se acertar com Deus. Mas ele colocou 2 caras que apoiam a liberdade, apoiam a verdadeira justiça, apoiam a verdade. Pronto, é isso aí. E é para isso que serve o ministro do STF. Não é para apoiar Bolsonaro, apoiar Dilma, apoiar Lula, não. É para apoiar a verdade, é para apoiar a justiça, é para apoiar o que é certo, o que é o correto. Só que, claro, nós sabemos que hoje o nosso presidente Bolsonaro, com o seu lema Deus, Pátria, Família, Liberdade, é tudo justo, é tudo baseado na Constituição. Os valores que nós temos defendido, que o nosso presidente tem defendido, baseado na Bíblia, baseado na vida, está baseado também na Constituição. Então, quando um ministro agir pensando no povo, é óbvio que o presidente Bolsonaro vai amar, vai gostar, porque é isso que precisa haver ministros, é para isso que tem que ter os ministros, tanto no Supremo Tribunal Federal, tanto na segunda instância, como na primeira instância, como nos outros superiores tribunais que nós lemos aqui, queridos, como no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, do Alexandre de Moraes agora, que vai estar presidindo, ele vai ficar comandando as eleições, ele vai ficar comandando ali todo o sistema transparente das urnas. Então você veja só o jogo que está acontecendo aqui, queridos, político, jurídico, espiritual, relacional, financeiro, econômico. Você imagina as nações esquerdistas, né? Vamos pegar Estados Unidos, que hoje está na mão do Biden, né? Um comunista, que não se sabe se ele quer que o Bolsonaro vença ou se ele quer que o Bolsonaro perca, né? Nós vamos pegar a China para ela vai ser melhor que o Lula vença. Para os Estados Unidos, pela história da pátria americana, era melhor que o Bolsonaro vencesse, porque o Bolsonaro tem aliança com os Estados Unidos. Vamos pegar os países árabes, eles estão torcendo para que o Lula volte ao poder. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Colômbia, Bolívia, Chile, eles querem que o Lula volte ao poder, porque o Lula quer botar dinheiro ali, o Lula vai pegar o dinheiro do nosso Brasil e vai dar para eles, queridos. Agora, países que estão se desenvolvendo, Rússia, né, que é um país poderoso, Estados Unidos já citei, países como Canadá, Japão, Coreia do Sul, né, eles certamente preferem que o Brasil siga sendo um país conservador, para que mantenham-se essas alianças aí conservadoras, políticas e transparentes, baseadas na verdade. Então você vê, a gente podia falar aqui um tempão sobre isso. Peço para você estudar ainda mais a fundo sobre o Supremo Tribunal Federal, mas cabe a nós aqui sempre estarmos buscando conhecer e depois orar. A Bíblia vai nos ensinar que o povo de Deus, o próprio Deus disse, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Busque conhecer cada vez mais. Você veja o que o presidente Bolsonaro causou no Brasil. Nunca na história do Brasil um presidente fez com que o povo gostasse hoje de estudar sobre política, buscasse entender como é que funciona o sistema eleitoral, o sistema de justiça, o sistema legislativo, o sistema executivo. Hoje nós temos no Brasil um povo que sabe mais os nomes dos ministros do STF do que da seleção brasileira que vai jogar a Copa agora. Isso é louvável, isso é maravilhoso. O presidente Bolsonaro abriu os olhos do povo, baseado no texto, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você entender esse jogo, se você entender essa parada política, essa parada jurídica, para que a gente venha colocar nas mãos de Deus, para que Deus venha com força, venha com sua justiça, venha com a sua glória e mantenha a nação na verdade, e mantenha a nação na transparência, e mantenha a nação protegida pela palavra de Deus, pela Constituição brasileira que está baseada na palavra de Deus, e principalmente
por sua presença aqui em nossa nação. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo juntos agora, analisando, fazendo essa análise no Supremo Tribunal Federal. Toque em cada um dos ministros ali, Deus. Desde os indicados do PT, como os outros indicados, ali do Fernando Henrique, Gilmar Mendes, Temer, Moraes, os outros dois, Cássio Nunes e André Mendonça, pelo Bolsonaro. Toque em cada um ali, Deus, para que eles sejam, Deus, quebrantados no coração e parem de tentar batalhar de modo político, de modo interesseiro, a levar a ideologia lá para dentro. Que eles fiquem apenas voltados para fazer a tua justiça, para serem verdadeiros, para serem corretos, como deve ser ao julgar qualquer caso. Mas oramos, Deus, que se isso não acontecer, que o Senhor vá renovando. Se necessário for que tenha impeachment de ministros no Supremo Tribunal Federal, se necessário for um ministro que esteja fora, um ministro que esteja agindo fora das quatro linhas, seja impeachmentado. E que o Senhor coloque novos ministros ali dentro, conservadores. Oramos, Deus, mantenha o presidente Bolsonaro na presidência em nome de Jesus, que ele seja reeleito e que ele indique mais 2 nomes poderosos para o STF, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã em nosso 18º dia. Valeu.